Senhor, nesta manhã, Pai, manhã de domingo, manhã, Senhor, onde a chuva cai, onde o Senhor rega esta terra, nós queremos consagrar as nossas vidas a Ti, queremos consagrar a nossa família, queremos consagrar a nossa igreja e Te louvar, Senhor, porque a Tua presença tem sido abundante nas nossas vidas. Senhor, nesta manhã eu Te louvo. Eu Te louvo, Deus, por mais um ano que Tu concede a esta igreja. Eu Te louvo, Senhor, porque se não for o Senhor, aonde estaríamos nós? Que só Tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. Nesta manhã, Senhor, nós entendemos que todas as coisas estão, Senhor, no controle das Tuas mãos. E queremos dedicar ao Senhor as nossas vidas, o nosso ser, a nossa família, a nossa igreja, ó Deus, o nosso país. Senhor, queremos dedicar, Senhor, ao Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, prepara a nossa mente, o nosso coração para receber o Teu trono. Ensina-nos, Espírito Santo, nesta manhã, segundo a Tua palavra. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agradecemos a Deus pela presença dos demais que estão chegando. A casa da irmã Franci, do presbítero Sandro, a irmã Janaína, o irmão Ricardo. Louvamos ao Senhor, a irmã Lourdes daí, né? Nós mandamos um abraço para Santa Luzia, a igreja no sertão da Paraíba. A todos os irmãos Piancó, São José. E nós estamos felizes, irmãos, e podemos dizer que emocionados, agradecidos a Deus. Amém. Mesmo em quarentena, mas nós podemos louvar ao Senhor. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem provido todas as coisas. E nosso desejo ardente é que possamos nos reunir com os irmãos muito em breve. E nesta manhã nós vamos continuar, né, estudando Apocalipse de uma maneira diferente, num bate-papo, como já vínhamos estudando as cartas do Apocalipse e terminamos as 7 cartas. Hoje nós vamos entrar no capítulo 4, né, que na nossa Bíblia tem a visão do trono de Deus, mas nós, nesta manhã, queremos ver o tema como o universo sob, né, o controle do trono de Deus. E Deus tem tudo em suas mãos. E o texto básico que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, é o Senhor mandando João escrever, né? Escrever aquilo que queria ver. Interessante é que nas cartas ele está na terra, né? Escrevendo para a atual igreja, escrevendo para o presente, né? Mas agora, no capítulo 4, João ele se desloca, não está mais na terra, ele está tendo uma visão lá de cima, do céu. E no capítulo 1, versículo 19, o Senhor diz a João: escreva, pois as coisas que você viu, tanto as presentes, que se referem às cartas, como as que estão por vir ao futuro. Então, o futuro é chegado, né, irmãos? Nós fazemos parte deste futuro. E também é o futuro que há de vir. Mas, nesse atual presente, Deus tem presente, nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Deus, o seu trono, Ele tem tudo sob o seu controle. Então, este Cristo glorificado revelou-se, né, como aquele que conhece a sua igreja. Nas cartas, Ele se revela como aquele que conhece a igreja no íntimo. Ele conhece as virtudes da igreja, lembra? Ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço que tu és pequeno, né? Não tem muita fama, Exatamente. Mas muita força, mas guardasse, né? Perseverasse. Aí ele conhece as fraquezas, ele diz: olha, tu esquecesse do teu primeiro amor, né? Tu estás amando mais ao mundo, né? Presente século, do que a mim. Então, o Senhor conhece as fraquezas, Ele conhece as virtudes e a fraqueza da igreja. Nenhum defeito da sua igreja é oculto aos olhos do Senhor. Contudo, todavia, né,
esse Cristo que é exaltado, que se revela, ele mostra o caminho do retorno. Ele diz assim para a igreja: arrependa-se. E ele diz qual é o remédio. O remédio é Jesus. Ele é o próprio remédio para esta igreja, né? Agora, no capítulo 4, a visão que segue será das grandes tensões, né? Que a igreja irá passar. Então, antes da igreja ser perseguida, antes de vir o juízo, né, para este mundo, e o juízo parcial e o juízo final, o Cristo glorificado se revela a João, né? E é revelado a João que Deus está entronizado no governo do universo. Então ele governa esse universo. O Cristo, ele governa esse universo. Não importa quão terríveis, irmãos, né, são as circunstâncias, as frustrações que tenhamos que passar, as angústias, as pandemias que passamos ao longo dos séculos, né? Teve várias pandemias, essa é mais uma que o mundo passou. Então, Deus está no governo do universo a partir do seu trono. Ele governa todas as coisas. O destino da igreja, da noiva do Cordeiro, não está na mão dos homens. Não está na mão dos médicos, não está na mão de cientistas, não está na mão de presidentes, de governadores, de prefeitos, mas está nas mãos de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Amém. O domínio, o destino da sua família está nas mãos de Deus. Enquanto o mundo está incendiado pelo pavor, né, pelo medo, pelo ódio, né, pelos conflitos, pela pandemia, a terra está cambaleando, né, na violência, no sangue sendo derramado de pessoas inocentes. Precisamos levantar os nossos olhos para Deus que está sentado no alto e sublime trono. Amém. Ele está no controle de todas as coisas. Ele governa o universo. No meio das provas e tribulações, precisamos fixar os nossos olhos naquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, amém, amados? Então, amém, nesta manhã, é baseado nesta pequena introdução que nós iremos conversar, né? Iremos ter um diálogo nesta manhã. E nós iremos fazer a primeira pergunta para o pastor, né? Baseado no capítulo 4 de João, né? No versículo 1 ele diz: depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi era como de trombeta, a falar comigo: suba até aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então a primeira pergunta ao pastor é: qual a revelação que João vê do céu? Meus queridos irmãos, antes de entrarmos nessa, explanando essa pergunta, como a pastora já falou, nós devemos entender que existe um Deus soberano que, por sua vontade, ele resolve se revelar ao seu povo. Então, o Deus que ama, o Deus que cuida, esse Deus se revela. E aí nós entendemos, como já foi falado, que a partir do seu trono, ele governa todo o universo. O universo não é governado por tronos humanos. O universo não é governado por reinos de homens, mas o universo ele é governado pelo trono divino, pelo trono celestial, pelo trono de Deus. Daí, quando nós, os cristãos, dizemos sempre para um irmão: a última palavra na minha vida e na sua vida não é dos homens, não são das instituições, das pessoas, mas a última palavra na minha e na sua vida, ela é de Deus. É exatamente por isso, irmãos, porque é esse Deus que governa a partir do seu trono, trono de justiça, trono de juízo. É a partir do trono que Deus governa o universo em que nós vivemos. E dentro deste universo, esse Deus ele tem uma noiva. E a noiva é a igreja. E essa noiva, ela não é governada nem controlada por homens. Essa noiva ela é governada e controlada pelo noivo. O dono da igreja, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, foi ele que quis, ele é supremo, ele é soberano. Ele resolveu se revelar ao seu povo.
a partir dos seus profetas, e ele revelou-se ao seu povo. E aí João, com a pergunta que foi feita, qual a revelação que João tem do céu? Primeiro ele vê uma porta aberta no céu. Veja que visão tremenda. João até o momento tem escrito para as 7 igrejas da Ásia, ele está na terra. No capítulo 4 o Senhor diz, vem para cá. João, ele tem uma revelação de uma porta aberta no céu, e o céu aberto, ele não libera, irmãos, apenas acontecimentos, mas também entendimento. Por isso que João, ele tem uma visão completa do trono, e antes de contemplar os dramas na terra, veja que antes de João ter todas aquelas visões aterradoras a respeito do que acontecerá no futuro, e é um futuro já bem próximo, né? Então, João, antes de ter essas visões dos dramas terrenos, dos dramas da humanidade, que estarão aqui na época do anticristo, lógico, e aí ele mostra que antes dessa visão, o texto sagrado está mostrando que antes dessa visão aterradora, ele tem uma visão do céu, não é? Então, veja, João, no capítulo 4, é chamado para ter a visão a partir do céu. Então, antes dessa visão de terror, ele vai ter essa visão da glória celeste. E no começo do Apocalipse, aí a gente vai observar, né, no começo do Apocalipse, ele vai observar aí que existem 3 portas, e as portas mais importantes da vida. E aí, no versículo 3, capítulo 8, no versículo 3, capítulo 20, no 4:1, a gente vai observar que há uma porta da oportunidade, há uma porta do coração humano e há a porta da revelação. Então, João vê essa porta aberta no céu e a porta das oportunidades. Então, essa primeira revelação que João tem é uma porta aberta no céu. Oxalá, irmãos, que diante desse período de pandemia e durante essas situações aterradoras que nós passamos aqui, e não chegou nem a um terço do que ainda vem por aí, que visão nós estamos tendo? Será que a nossa visão está presa somente nessa terra, somente no drama, somente no problema? Será que a nossa visão está só aqui? A visão de João foi uma visão do céu e das portas abertas no céu. Então, João tem essa visão de uma porta aberta no céu. A segunda visão que João tem é uma voz como de trombeta, né? E a gente vai ver isso aí no 1:10. Jesus se revela da mesma forma. Lá bastou João voltar-se para Jesus. Agora João precisa subir ao céu. Veja, no 1:11 em diante, João se volta para ver o céu da porta aberta. Mas aí no 1:10, no 1:11, ele precisa subir. Não muda apenas a posição de lugar, mas também se trata de um vislumbrar do presente, não apenas, mas também do futuro. E o futuro vem sobre nós a partir do trono de Deus. Veja, João, no 1:10, ele vê, no 11, ele sobe, e aí ele tem essa visão, porque ele muda de posição, né? Estava na posição geográfica, posição terrena, e agora João está lá no céu. Então, ele vê não só presente, mas vê o futuro, e o futuro vem sobre nós. E esse futuro, irmãos, vem a partir do trono. Por isso que a segurança da nossa vida, a segurança da nossa alma, a segurança da igreja, não está mais... não vivemos por aquilo que vemos, estamos enxergando. Nós vivemos pela fé. Então, não são as consequências das coisas, né? Não são as circunstâncias, mas nós estamos sendo governados a partir do trono de Deus. Então, com essa visão de futuro, dos acontecimentos, a gente tem que se tranquilizar, assim como João, porque nessa voz que ele escuta de trombeta, né? Ele sabe, ele entende que a partir do céu, a partir do trono de Deus, nós estamos seguros. Glória a Deus. Então, a partir do trono de Deus, nós estamos seguros, independente de qualquer coisa.
Por isso que Paulo diz, ó, para a vida ou para a morte, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Certo? Em um momento ele está falando com os irmãos, olha, eu estou dividido entre o estar aqui com vocês e o ir para a glória, porque ele diz que na glória é excelentemente, muitíssimo melhor estar lá, mas ele tinha uma obra ainda para fazer, então ele fica dividido. Mas Paulo entende que estar com Jesus na glória é extremamente melhor. Então, diante da vida ou da morte, nós somos do Senhor Jesus. Quem controla a nossa vida é o trono. Não são as circunstâncias, não é o homem, não é a situação, não são os dramas que passamos aqui nessa terra. Quem nos controla, irmãos, é o trono de Deus. E João viu. Em terceiro lugar, como revelação, João ele tem um chamado interessante, porque ele vê a voz que diz, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois das cartas escritas às 7 igrejas, depois daquela visão do trono que João tem, ele vai começar a observar agora o que irão acontecer depois de todos os acontecimentos dos dramas terrenos. João é chamado ao céu para ver não o aspecto cíclico da história, não a história sem freios, não a história que não tem um comandante, não uma história que o mundo está desabando e acabando, não. É uma história que tem um trono sobre esse controle. É uma história que toda a situação está debaixo do controle do trono. Então João não vê uma história dirigida a partir dos homens, mas ele vê uma história dirigida a partir do trono. O Deus que está no trono determina tudo o que acontece. Veja que tudo que João vê, quem está determinando esse acontecimento, não é da terra para cima, é de cima para baixo. Então essa visão que está dando a João é exatamente aquele que controla o universo. A gente pode entender, pastor, que todas as coisas, é por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não entende no momento os acontecimentos, mas todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem que ama a Deus. Então, imediatamente, João diz que se achou em espírito. João não vê com os olhos físicos, nem escuta com os ouvidos físicos, mas João vê com os olhos espirituais e escuta com os ouvidos espirituais. Por quê? Porque lembra quando Moisés lá viu a face de Deus através da sarça? Lembra quando Elias? Lembra quando outros quiseram ver a face do Senhor? E a Bíblia diz que ninguém jamais viu a face de Deus e permaneceu vivo. E aí, Deus habita em uma luz imarcessível, o homem não consegue atingir pelos olhos da carne. Então, espiritualmente, João sobe, sangue e carne não conseguem contemplar esse esplendor da glória de Deus. Então, João tem essa visão. Então, são essas as primeiras revelações que João tem. É de uma porta aberta no céu, é de uma voz como de trombeta, é a voz que o chama para lá e imediatamente ele se acha em espírito no céu. Nós podemos entender que a revelação que João tem do céu é daquilo do controle do trono, né? Então, qual é a revelação que João tem do trono? Essa revelação que João tem do trono, irmãos, é uma revelação tremenda. Porque esse trono que João vê não está na terra. Esse trono está no céu. Esse trono tem um ocupante. Interessante é que quando olhamos para a cruz, ela está vazia. Quando olhamos para o túmulo, ele está vazio. Mas quando olhamos para o trono, ele está ocupado. Glória a Deus, aleluia. Veja que Cristo, quando cumpre todas as coisas, ele morre, ele é sepultado, ao terceiro dia ressuscita. Depois ele conversa com os discípulos, ele é assunto ao céu. E a Bíblia diz que ele está sentado no trono à direita de Deus, porque a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. E esse Jesus, esse Deus, ele está ocupando o trono. O trono, aliás, o trono nunca esteve vazio. O trono sempre teve um comandante. Não é? O Deus em Cristo desceu, como o homem sofreu, mas Deus estava no céu, no trono. Jesus volta e se senta no trono. Então veja, a cruz
com certeza tem que estar vazia. O túmulo com certeza tem que estar vazio. Mas o trono com certeza tem que estar ocupado. Glória a Deus. E o trono está ocupado, porque quem está sentado no trono é o dono de todas as coisas e o que controla todas as coisas. Então, o trono é um lugar de honra, de autoridade e de julgamento. Todos os tronos da terra estão sob a jurisdição do trono do céu. Veja, todo o poder que emana, que tem os homens, emana de Deus. Não lembra quando Jesus estava diante de Pilatos? E aí ele diz, tu não sabes que eu tenho poder para te fazer viver e para te levar à morte? E Jesus olha para ele assim nos olhos e diz, tu não terias nenhum poder sobre mim se do céu não te fosse dado. Então veja, todos os tronos da terra, eles têm que estar subjugados ao trono celestial. Tudo aqui funciona a partir de lá, a partir do trono de Deus. Então, sem essa dizer que é o homem que controla, que faz o que quer. Não, meu irmão. Vai chegar um tempo que o Senhor vai ter que tomar uma atitude. E Ele toma. Porque o lugar do trono de Deus, que é essa outra revelação que João tem do trono, né? Então, essa revelação do trono é um trono de juízo, é um trono de justiça. Então, esse trono é quem controla, na verdade, todas as coisas. O controle não está sobre as mãos dos homens. Né? O capítulo 6 de Gênesis vai mostrar sobre a questão do caos, aquilo que houve lá, o terrível pecado do homem, né? E o Senhor entrando em ação, né? Acabando o mundo em dilúvio e preservando a vida de Noé e de sua família. Nós vamos ver ali em Sodoma e Gomorra, quando os homens também quiseram, e o Senhor entrou com ação, né? Abraão foi ali tirar Ló. E aí nós vemos a Torre de Babel também, né? A arrogância do homem, dizendo que queria chegar até o trono de Deus. E aí o Senhor teve que dissipá-los, e por isso que até hoje essa questão das línguas, né? Várias línguas no planeta. Então veja, Deus sempre age no momento do caos. Quando Ele vê que o homem está querendo chegar, passar por cima dos princípios absolutos dele, Ele diz, não, chega aqui agora, é comigo. Veja em que situação está o nosso planeta. Bastou apenas um vírusinho, que também está sob o controle do trono. Isso aí não temos dúvida. E aí, irmãos, o homem um dia vai responder pelo seu pecado, sim. E João vê esse trono que é justiça. O livro do Apocalipse é o livro da soberania de Deus, da vitória de Deus. Aquele que criou todas as coisas está no controle de tudo. E a história vai mostrar e se levará para uma consumação final, onde ele sairá vitorioso. E nós sabemos que João tem essa revelação e o final todo do livro de Apocalipse. A gente sabe o que vai acontecer, a igreja sabe o que vai acontecer. Então Deus tem tudo sob seu controle. Interessante é que a essência dessa revelação do trono, ela visa exatamente mostrar que todas as coisas são governadas a partir daquele que está assentado no trono. Então todas as coisas são governadas a partir daí. E aí nós vemos, irmãos, que das 67 passagens do Novo Testamento, que aparece a palavra trono, das 67 passagens do NT, que aparece trono, só 47 estão, né, dessas 67, 47 estão no livro de Apocalipse. E 12 vezes somente no capítulo 4. Dessas 47, aí são 47 no livro do Novo Testamento, 67 no livro do Novo Testamento, e dessas 47 no Apocalipse. E delas, 12 só no capítulo 4, fazendo referência ao trono. Então, todos os detalhes são orientados a partir do trono. Então, esse trono não está na terra, mas está no céu. Esse trono, ele é teocêntrico, ele é dirigido por Deus, né? Não é geocêntrico, não é heliocêntrico, mas ele é teocêntrico. É Deus que dirige a partir desse trono. E é exatamente aí que nós temos a verdadeira filosofia da história. Deus, comandante de todo o universo. Porque nada mais justo alguém que criou controlar aquilo que ele criou. Então, esse Deus é soberano, esse Deus é autêntico.
João também vê não só o trono no céu, mas João viu o glorioso Deus assentado sobre o trono. Por isso que eu falei que o trono não está vazio. Há um glorioso Deus assentado no trono. E para uma igreja perseguida e torturada e martirizada, irmãos, não há mensagem maior e consoladora de que ela entender que tem um Deus assentado no trono. Não é? Está lá, tá, Isaías fala sobre isso. E o que João viu quando olhou para o trono só pode ser descrito em termos de brilhos, pedras preciosas. João vê beleza, riqueza, abundância de luz. Deus é a luz que habita na luz inacessível. A pedra de jaspe, branca, descreve a santidade de Deus. E o sardônio vermelho descreve o seu juízo. Tal é esse Deus santo e justo. Então, aleluia, glória a Deus. Essa visão que João tem, outra revelação, é a visão desse trono e do poderoso que está sentado nesse trono. Amém. Quais são as características desse trono que a gente pode descrever, que está nos versos de 3 a 7, né? Quais são essas características? E aí, depois que João vê esse trono, depois que João vê a pureza do ser que está sentado sobre esse trono, a justiça e a graça, João vê que esse trono de Deus é graça e é misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. É graça e misericórdia. Não é à toa que Jeremias lá vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então João observa que o trono desse Deus é um trono de graça e de misericórdia. Diferente dos tronos humanos, que é um trono de corrupção, que é um trono de vantagem, para quem mostra vantagem para quem está governando. Verdade. Não é? Diferente, esse trono é um trono de misericórdia e de graça. A gente vê essa característica quando ele manda escrever para as igrejas, para todas elas. Exatamente. Ele chama a atenção da igreja, né? Mas tem a sua graça, a sua misericórdia. Ele diz, olha, se arrepende. Eu sou o remédio. Volta, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Exatamente. Então é a misericórdia de Deus, a sua graça e a sua misericórdia na vida da igreja. Mesmo aquela igreja com todos os seus defeitos, né? Tudo que tem dentro da igreja, mas é misericordioso. O Senhor é misericordioso. Por isso que muita gente hoje, no nosso atual século, fica dizendo que a igreja é perfeita, tem que ser perfeita. Como é que tem um monte de gente imperfeita dentro da igreja, né? Mas exatamente. A igreja são lugares de pessoas imperfeitas, buscando o que a é misericórdia perfeito, e a graça de buscando Deus. A graça e a misericórdia desse Deus. Exatamente. Então, por isso que João vê esse Deus que é graça e que é misericordioso. Quando ele escreve para as 7 igrejas, ele vai mostrar, ele se identifica, ele faz uma apresentação. E sempre ele está se apresentando como justo, como aquele que tem o controle de todas as coisas, como ele é gracioso para com aqueles que se chegam a ele, e como ele é gracioso para toda a humanidade, mandando a chuva, por exemplo, e etc., o ar que respiramos. Então ele mostra a sua misericórdia e a sua graça para com os seres humanos. Sua proteção, o seu livramento, a sua provisão, exatamente. Então João vê, a partir disso, ele vê nesse trono de graça e de misericórdia, ele vê o arco, né? O arco-íris, o símbolo da graça e de misericórdia de Deus, da sua aliança com seu povo, de que não mais o destruiria quando Noé sai ali da arca, e ele vê o arco da aliança ali, então ele mostra esse arco, né? Então, ainda que o mal nos alcance, Deus fará com que todas as coisas aconteçam para o nosso bem. Antes de Deus derramar o seu juízo sobre a terra, ele oferece a sua misericórdia. Antes das taças do juízo, ele envia as trombetas. Então veja, João vê aí um trono de graça e misericórdia. Um Deus que está sempre mostrando para a raça humana, mostrando para a humanidade. Vocês sabem os acontecimentos, eu tenho aqui os meus juízos para com a terra, mas eu também tenho o livramento, eu tenho a misericórdia. O que vocês irão querer? A minha graça e a minha misericórdia ou o meu juízo? A porta da oportunidade. É a porta da oportunidade. Então, João vê esse trono que é de graça e de misericórdia, e que antes dos acontecimentos, o Senhor Deus, que é o controlador do
do universo e que está sentado no trono, ele mostra antes disso a sua graça e a sua misericórdia. Aí, Ele dá uma oportunidade. Diante dessa pandemia que estamos vivendo, né? Exatamente. Nós podemos dizer assim que Deus tem dado a oportunidade ao mundo, ao arrependimento. Exatamente. Então, João vê esse trono de graça e misericórdia e ao mesmo tempo ele vê esse trono de Deus, que é um trono também de juízo. De juízo. Para quem resolve recusar a misericórdia e a graça, aí vem o juízo. Não tem como, porque esse Deus é santo. Ele é misericordioso, ele é gracioso, mas ele é justo. E aí, ele mostra o juízo no versículo 5. O que é que João vê? Depois dele ver no versículo 3, esse arco, ele vê a graça, ele vê a misericórdia de Deus, não é? Ele vê agora a partir do versículo 5, que o trono de Deus é juízo. Por quê? Porque ele vê os relâmpagos, ele ouve as vozes, não é? Ele ouve os trovões, que são exatamente as evidências da ira de Deus. Do juízo de Deus. Do juízo de Deus. Então, João, se no capítulo 3 ele vê a misericórdia, ele vê a graça, no capítulo 5 ele vê o juízo e a ira de Deus. Então, ele vê aí relâmpagos, trovões, né? Você lembra que quando a gente está aqui no momento de chuva, no momento de muito trovão, corremos logo para a nossa cama, debaixo do lençol, e o barulho é ensurdecedor em algum momento que a gente, misericórdia, imagine os relâmpagos e trovões que João viu e da voz de Deus, do juízo de Deus, a ira de Deus sobre a terra. E aí João, ele vê exatamente os relâmpagos e trovões. O arco-íris foi visto antes dos relâmpagos. Veja, aquilo que falamos no começo. A graça e a misericórdia. Então, ele vê antes o arco-íris, a graça e a misericórdia. A graça sempre antecede ao julgamento. Veja que em todos os momentos, lembra quando o Senhor mandou Jonas ir pregar ali para os ninivitas e ele quis fugir, não é? Uhum. É porque Jonas sabia que Deus é um Deus misericordioso. Antes ele apresenta a sua misericórdia e a graça e depois o juízo. E aí ele manda Jonas e Jonas, aquele povo de Nínive, lógico, é destruído depois, mas naquele momento não, porque os ninivitas se arrependem com cinza e saco, eles jejuam e clamam e Deus livra-os do fogo, não é? Então, antes o Senhor apregou a sua misericórdia e a sua graça. Assim é na nossa vida, irmãos. Cristã é a mesma coisa. Veja que o tempo todo estamos servindo ao Senhor e entramos em algum momento que destoamos daquilo que o Senhor quer, o Senhor nos oferece a sua graça e a sua misericórdia. E quando a gente foge, aí vem julgamento. Aí vem as consequências. Então veja, mas ele antes de João ver os relâmpagos, os trovões, ele vê primeiro o arco, que representa a misericórdia, né? Que representa a graça. Então depois vem... Então os homens, hoje, não é? Escarnecem de Deus. O Senhor fornece a sua graça, a sua misericórdia. Os homens escarnecem de Deus, cospem no seu rosto, zombam da sua palavra. A mídia diz que Deus está errado, mas Deus está no trono e derramará o seu juízo. Precisamos tomar uma posição. Arco-íris vem antes dos relâmpagos e trovões. A graça vem antes do juízo. E aí nós devemos comparar em Isaías 61 e 2 com Lucas 4, de 17 a 21. Na primeira vinda, Jesus veio com graça. Na segunda vinda, ele virá com juízo. Então, é isso que João vê, né? Além desse trono, que é um trono de graça e misericórdia, ele também vê o trono do juízo. E a oportunidade está sendo dada. Basta as pessoas chegarem a ele. Não adianta escarnecer dos crentes. Não adianta escarnecer da palavra de Deus, da Bíblia. Não adianta escarnecer, né, das igrejas. Porque você está escarnecendo do próprio. As pessoas acham que tem todo o direito de saírem no momento de carnaval, não é? E como nós sabíamos, essa pandemia já estava aí a partir de janeiro, não foi de agora, mas queriam o carnaval. E aí, nos carnavais, nós vimos aí aquelas figuras grotescas, pintadas do diabo, Satanás, né? Que é até uma figura de maneira errada que eles estão pintando aí, que a Bíblia diz que ele se possível, aparece, né? Até como agente de luz para enganar as pessoas. Aí pintam aquela figura grotesca de Satanás de vermelho, com chifre, tridente,
naquele carnaval ali, né, que nós vimos, como nós vimos no Rio de Janeiro, como São Paulo, e aí nós vimos aquela questão lá, e uma figura grotesca, magra, toda desfigurada, representando Cristo, sendo arrastada e fustigada pelo diabo, como se o diabo tivesse um trono, né, que já foi destronado faz muito tempo, e com um tridente ali, quer dizer, zombando de Deus, e eles pensam que vai ficar por isso mesmo. Então Deus tem os seus juízos com a humanidade. A humanidade não brinca com o Senhor. A Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, pode ter certeza, ele vai colher. E quando se fala de humanidade, irmãos, se fala de humanidade. A gente não está separando religião, aqui religião. Está separando aqui quem é protestante, quem é evangélico, quem é católico, quem é umbandista. Todos nós estamos dentro deste planeta e seremos julgados pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, por aquilo que semeamos. É bem claro, a Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Então, é o homem. Ele não diz de tal religião, diz o homem. Que o homem semeia, ele vai colher. E aí João está falando, depois que ele vê o trono da graça e misericórdia, que ele vê esse trono de juízo, que ele vai ver também agora as características desse trono, além do que nós já falamos também, ele é um trono de santidade e transparência. Enquanto que o trono terreno não tem nada a ver com santidade, não tem nada a ver com transparência, tudo é escondido, tudo é nas ocultas, o trono de Deus, ele é um trono transparente. E aí, não tem trono terreno, não tem STF, não tem trono humano. Todo esse trono que aí está, que ora acha que está por cima, ele está debaixo, ele está sob o controle do trono verdadeiro, que é um trono de santidade e que é um trono de transparência. Glória a Deus. E um dia, meus irmãos, no final de tudo, isso aí vai ser mostrado. E esses tronos que tentaram ludibriar as pessoas, vão cair todos. Ok. Para a gente finalizar, né, pastor? Nós queremos, no versículo 8, João tem a visão da igreja glorificada, dos anciões, dos 4 seres viventes, cada um deles, respectivamente, ele mostra as características, 6 asas, olhos, aí vai dizendo, no versículo 8 do capítulo 4, o que esses 4 seres viventes fazem? E aí, irmãos, depois de João traçar a questão sobre o trono, que é de santidade, porque quando ele vê esse mar de vidro, ele entra em contraste com o mar de sujeira e de poluição do pecado. Então, há um mar de vidro, né? Ele vê isso. E aí, o João vê esses seres viventes. E os seres viventes, eles proclamam sem cessar, o livro de Apocalipse está cheio de cânticos. O que é que eles proclamam sem cessar? Essas 4 criaturas, esses 4 seres viventes, nós não vamos entrar no detalhe desses 4 seres viventes, aí vai ficar para outra oportunidade. Então, esses 4 seres viventes, eles proclamam sem cessar, está lá em todo o livro de Apocalipse, cânticos de exaltação a Deus. Somente Ele é santo. Lembra quando Isaías vê os seres celestiais dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos? Então aqui esses seres viventes estavam proclamando cânticos de exaltação a Deus. E aí todo Apocalipse vai mostrar isso. Capítulo 4, capítulo 11, 13, 12, 15 e 18, 19. Então eles estão exaltando e cantando a santidade de Deus. Santo, santo, santo. É a descrição, é que ele é santo. E quando ele diz santo, 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 é a ênfase. Tem que dar ênfase, porque ele verdadeiramente é santo. Então ele vê essa santidade. É a plenitude da santidade. Né? É a plenitude da santidade. Ele vê essa onipotência de Deus. Então eles estão aí exaltando a santidade, eles estão exaltando o Todo-Poderoso, a pessoa para quem se escreveu o Apocalipse estavam sob ameaça de morte. Saber que Deus é soberano implica em confiança triunfal. A igreja, diante dessa situação, ela tendo a consciência de que Deus é soberano e controlador de toda situação, ela deve estar tranquila.
Porque esse Deus é o que tem o controle de todos. Então ele vê essa Onipotência onipotência, ele vê a eternidade de Deus, não é alguém que foi criado pelo homem, não é alguém que já está desde a eternidade. Então isso nos consola. Então é esse Deus o que nós servimos, e esse Deus que é eterno é aquele que era, que há de vir, e que todos os impérios podem levantar-se, mas se levantam e caem. Mas o império de Deus, ele permanece para sempre. Então é isso que João vê como sua revelação. O céu é o lugar de celebração, de louvor e de glorificação a Deus. E no final de tudo, nós iremos para lá. Porque a Bíblia diz que ele tem da igreja glorificada, né? Dos anciões e dos... E ele tem essa capacidade, porque ele tem todo o poder. Por isso que João, no seu prólogo joanino, no capítulo 1 ali, do versículo 1 ao 15, ele vai dizer que ele criou todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então é esse Deus glória, o qual pois nós a servimos. ele eternamente. Amém. E João diz, olha, no capítulo 14, se não me falha a memória, ou no versículo 14, ele vai dizer que esse Senhor foi para lá, preparar lugar para receber a sua igreja, para estar com ele para sempre. Então são todos aqueles, como eu falei, é a porta da misericórdia da graça que João viu. Foi aberta para todos, não é para um povo em especial, mas foi aberta para todos. Por isso que o versículo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16, que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A porta foi aberta para todos. Né? E para concluir, pastor, o que é que João é chamado ao céu para ver o trono? Então João é chamado para o céu, não apenas para ver o trono, mas para ver o que está entronizado sobre ele. Porque não teria nenhum sentido João subir ali, irmão, para ver simplesmente ver tronos. Não é? Porque João já via tronos terrenos. Então, ver o trono, mas um trono desocupado, quem controla? Não. João foi chamado para ver o céu, para no céu ver o trono e quem está entronizado sobre ele, a grandeza do que está entronizado. É por isso que eu acho que o sentido dele ver a igreja, os anciões e os seres viventes adorando. É para mostrar, João, fica tranquilo. Tem alguém no trono, tem um sentido esse trono. A partir desse trono, todas as coisas no universo estão sob controle. É o centro do universo, esse trono. Esse trono é o centro do universo. Tem seres celestiais diante do que está sentado no trono. João, fica tranquilo. Minha igreja, fica tranquila. Vocês estão sob comando. Deus é o centro deste universo, amados. Então o trono está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono. Exatamente. Tudo acontece a partir do trono. Não perca a paz, não perca o controle das suas emoções. Graça, misericórdia e juízo emanam a partir do trono. Tudo está ao redor do trono, né? Isso. E todo louvor e glória são dirigidos àquele que está sentado no trono. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, vamos cantar àquele que está sentado no trono. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Amém, amados? Vamos cantar. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
és tremendo. Tu és tremendo. Pai, nós queremos te adorar. Nós queremos te engrandecer na beleza da tua santidade. Porque tu estás assentado no trono. Ó Deus, juntamente com o teu Filho amado Jesus. Nesta manhã, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Porque ela nos dá garantia, Senhor, que tu tens o controle deste presente universo, Senhor. Do nosso amanhã. O nosso futuro está em tuas mãos. E nós queremos colocar o nosso amanhã em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, e dizer, Senhor, toma conta de nós. Nos ajuda a nossa alma a descansar em teus braços. Pai, ajuda a nós perseverarmos na fé. Em nome de Jesus. Que a nossa fé esteja firmada no Senhor. Ó Deus, que a nossa alma descanse, Senhor. Em nome ó Deus, de que Jesus. Os nossos olhos estejam elevados ao trono de glória. De onde tudo está sob o controle. Ó Deus, muito obrigada. Obrigada por esta manhã. No nome de Jesus. Amém. Que a bênção